A mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, e diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto conhecido da palavra de Deus, mas é importante que nós meditemos nele, entendamos o que ele tem a nos dizer. A satisfação faz com que pobres tornem-se ricos. A insatisfação faz com que ricos tornem-se pobres. Essa frase de Benjamin Franklin. E é verdade. Assim eu te pergunto, o que falta para te fazer feliz? Do que você precisa? Do que mais você precisa? Você gostaria de descobrir a chave da alegria que independe das circunstâncias? Assista esta mensagem até o final e você aprenderá sobre o que Deus diz na sua palavra sobre esse tema, contentamento. O tema dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é alegria. E o seu autor, Paulo, escreve essa carta por volta do ano 61 depois de Cristo, dentro da prisão. Então, só de pensar nessa situação, né? Paulo preso escreve sobre alegria. Parece uma contradição, mas não. Nós aprendemos a viver com Deus em qualquer circunstância. Por que ele escreve essa carta? Ele escreve porque os filipenses já estavam enfrentando perseguição. Lá no capítulo 1, do versículo 27 ao 30, você vê isso. Ele escreve porque os filipenses também estavam sentindo pressões dos falsos mestres. E a gente vê isso no capítulo 3, lá do versículo 2 até o 21. E os conflitos na igreja puseram em risco o testemunho dos crentes ao mundo e a sua capacidade de suportar esses ataques. Isso a gente vê também no capítulo 1, versículo 27 até o 2, versículo 18. Por que essa carta foi escrita? Para fortalecer, para instruir os cristãos quanto à vida, para ensiná-los que o sofrimento é um prelúdio à ressurreição. O próprio Senhor Jesus subiu aos céus, ressuscitou, mas também viveu uma vida de sofrimento. Não há glória sem o sofrimento. Jesus nos ensina isso. Paulo foi ajudado pela igreja dos Filipenses e nessa parte da carta do capítulo 4, ele expressa sua alegria pelo cuidado que ele recebeu. Por isso, o tema dessa mensagem que nós queremos meditar é uma vida em contentamento. E o que nós aprendemos nesse texto? Primeiro, nós aprendemos a estar satisfeitos em qualquer condição social. Você já teve problemas financeiros? Você já passou por crises? Paulo estava recebendo ajuda da igreja de Filipos, porque ele trabalhava como vendedor de tendas, e a igreja, nós aprendemos pela palavra de Deus, que sempre ajudou os seus líderes. Apesar da sua condição baixa, ele estava alegre e satisfeito com o que tinha. Na posição social que ele ocupava, nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1, do 9 ao 11, o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai,
desaparece a formosura do seu aspecto, assim se murchará o rico em seus caminhos. Nosso problema, irmãos, é nossa culpa, nossa ambição pecaminosa, e parte influência do mundo e pelo diabo, que nunca está satisfeito, nunca esteve satisfeito com a sua posição, e é por isso que ele se rebelou desde o princípio. Você já ouviu aquele dito popular, querer é poder? Então isso é muito que a gente escuta por aí, querer é poder. Graças a Deus que querer não é poder. Nem tudo que você quer, você pode conseguir. E nem tudo que você quer, Deus te dará. Graças a Deus. Porque Ele nos livra de nós mesmos. Muitas coisas que queremos, em muitas coisas que queremos, nós somos frustrados por Deus. Isso por causa da sua mão bondosa, protetora e cuidadora. Você tem que se perguntar, ao querer, ao desejar alguma coisa, qual a finalidade disso para a minha vida? Você tem condições de obter isso? Ou pode esperar e deixar para depois? Esse é o problema do consumismo. É o imediatismo, ou seja, eu quero isso e eu quero agora. E você é levado a pensar que precisa disso agora. Nós podemos sonhar, irmãos. Nós podemos pensar em melhorar a nossa condição de vida. Mas é com o trabalho e com o esforço que nós conseguiremos isso. Contentamento não é acomodação. Entenda bem. Contentamento é estar grato a Deus em todas as circunstâncias. Mas você pode desejar, você pode aspirar coisas que você quer para o seu futuro. Isso não é pecado. Você pode aspirar, ter uma aspiração, um desejo, planos, objetivos. Isso é parte da vida cristã. Planejamento, isso é sabedoria. É utilizar os recursos que Deus te tem dado com sabedoria. Você pode se espelhar em pessoas. Falar assim, nossa, assim como fulano conseguiu isso, eu quero me esforçar para chegar onde ele chegou. Isso não é pecado nenhum. Aí não tem problema. O problema é você colocar isso como a prioridade na sua vida. Contentamento não é acomodação. Como Paulo, nós devemos confiar na providência de Deus. E afinal, o que é providência de Deus? Essa palavra vem do latim pro, antes, mais vídeo, ver antes, mas não é simplesmente isso. O Catecismo de Heidelberg define que providência de Deus é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra, todas as criaturas, assim ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da sua mão paternal. Ou como o teólogo Warren Wiersbe disse, a vida não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados por Deus. Tudo que está acontecendo hoje são compromissos marcados por Deus em sua vida. E cabe a você entender e receber o que está acontecendo como vindo da providência de Deus, vindo das mãos de Deus. Lembre-se da história de José, como Deus transformou o mal que aconteceu na vida de José em bem. Por que José foi levado para o Egito? José foi vendido pelos seus irmãos. Tudo no final cooperava para um bem maior, a preservação do povo de Israel, e assim a descendência do Messias continuaria e viria o nosso Senhor Jesus Cristo, o bem maior. Então tudo coopera para o nosso bem. Isso nós já vimos numa mensagem anterior.
Paulo diz aqui na carta aos Filipenses que ele aprendeu a ser feliz em toda a situação, até na pobreza. Feliz na pobreza? Quem quer ser pobre aqui, né? Você é rico, você tem um teto para dormir, tem café da manhã, almoço, jantar, muitas vezes, alguns lanchinhos fora de hora, joga futebol, tem tempo e condições para praticar atividades físicas. Se você faz isso, você é rico, você não é pobre. Você já agradeceu pelas coisas antes de pensar em adquirir outras coisas? Pense o seguinte: quem quer tudo, fica com nada. Eu quero mais. E olha onde Satanás foi parar. Na primeira tentação, nossos pais caíram por quererem ser mais do que podiam. Queriam ser iguais a Deus. Se você está sendo tentado pelo consumismo, pela insatisfação com as coisas que você tem, fuja dessa tentação. Diga não, essa maldita obra da carne, que se chama cobiça, que se chama inveja, e se revista da alegria que Deus te tem dado. Insatisfação, falta de contentamento com a sua condição, significa dizer que Deus está errado. Significa chamar Deus de injusto. É insatisfação contra o próprio Deus. O grande problema da falta de contentamento é a falta de satisfação em Deus. Quem está descontente com aquele que nos dá todas as coisas. O descontentamento é uma afronta a Deus. Mesma coisa é inveja, né? Inveja é dizer: por que o Senhor deu isso ou aquilo para aquela pessoa e não deu para mim? É estar infeliz com os benefícios que Deus deu para outras pessoas. Uma pessoa invejosa, uma pessoa cobiçosa, é uma pessoa inteiramente envolvida e preocupada com o mundo. É uma pessoa que coloca o seu coração nas coisas do mundo e às vezes não tem suficiente cuidado com a maneira de obter o que deseja. Tem um desejo insaciável de conseguir as coisas do mundo e um amor desmedido ao mundo. A maior defesa contra isso, contra a inveja, contra o contentamento, contra a cobiça, na verdade, é o contentamento. É a disposição mental agradecida. Isso significa estar alegre e agradecendo a Deus com as coisas que Ele te deu. Pobre ou rico, na fartura ou na miséria, você deve estar satisfeito com a sua condição social. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso que diz o versículo que nós vamos explicar. Nós aprendemos também a estar satisfeitos em qualquer circunstância da vida. O versículo 12 diz isso para nós. Paulo estava preso e estava contente. Quando ele estava com Silas na cadeia, eles cantavam à meia-noite e louvavam ao Senhor. Jesus, antes de sofrer tamanho sofrimento, reunido com os apóstolos, louvou na última ceia, cantou louvores ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,17. Gratidão é um estado de espírito e não um ato. É possível estar satisfeito na hora do sofrimento, da tristeza? Você pode até dizer: mas como eu sofri nessa vida, como eu estou sofrendo com esse coronavírus, e a minha empresa. Você não sabe o que é sofrimento. Jesus sofreu na cruz, e isso é sofrimento. Sobre ele foi derramada a ira de Deus, ele foi banhado pelo cálice da ira de Deus, e Jesus nos deu o cálice da salvação ao invés disso. Nós achamos que a tristeza e o sofrimento são coisas que não poderiam fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus diz o contrário.
Diz que sofrimento e tristeza são a regra, abundância e alegria é a exceção. Nós somos chamados para batalharmos contra a carne, batalharmos, lutarmos contra o diabo, batalharmos, lutarmos contra o mundo. E isso implica numa vida de sofrimento. Talvez você tenha uma surpresa na sua vida. Uma doença, como a de Paulo, que foi chamada de espinho na carne. Paulo tinha problemas de vista. E esse impedimento era o chamado mensageiro de Satanás para o esbofetear. Era o espinho na carne. Nós aprendemos, irmãos, que o crente não é imune a doenças. E doenças não são demônios, como muitos interpretam erroneamente esse texto. Deus trabalha de diversas formas na nossa vida. E a doença pode ser uma delas. É uma delas. Primeiro, faz-nos pensar na nossa fragilidade. Faz-nos pensar e faz-nos depender de Deus. Nos ensina que o salário do pecado é a morte, que é parte do nosso pagamento, é o que merecemos. E com isso, meus irmãos, nós não estamos dizendo que o crente não deve buscar a cura. Pelo contrário, ele tem que cumprir o mandamento do Senhor em preservar a sua vida e buscar a cura, mas também tem que aprender com a doença. Às vezes, pensamos que a doença vem do maligno, mas faz parte dos propósitos de Deus para nos purificar. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, o cristão é purificado, é trabalhado pelas tormentas da vida, pelas lutas, pelas doenças, pelas perdas. Quando Deus liga o dispositivo do sofrimento, pode estar certo que Ele está trabalhando em nós. E nessa condição devemos estar satisfeitos. Nós nos queixamos de nossa situação e o pior, nos acomodamos. Devemos estar satisfeitos em qualquer circunstância, mas nos acomodarmos é um pecado semelhante à cobiça. Na cobiça você deseja o que não tem, mas na acomodação você joga fora o que tem. Eu não sei o que é pior, né? Querer demais ou não querer nada com nada. Mas o que eu sei é que todos os dois são pecado, tanto a cobiça como a acomodação. O 10º mandamento fala sobre isso, diz: não cobiçarás, do próprio Deus. E alguns pecados da cobiça são, primeiro nós já falamos, murmurar contra Deus, reclamar. E isso é um pecado odioso à vista de Deus. Olha, você pode reclamar de tudo a Deus, disse João Calvino, menos de Deus. Ore, antes de reclamar, ore. Muita gente tem usado as redes sociais como o SAC. Sabe o que é o SAC? Serviço de apoio, né, de atendimento ao consumidor. Mas põe todas as suas reclamações lá. Não é isso. Não é esse o nosso papel. Deus não nos responde por Facebook, por Instagram, por Twitter. Ele nos responde na oração, pela sua palavra. Então, se você quer e tem alguma reclamação, faça a Deus. Ore a Deus. Coloque essas coisas que você tem posto para fora em redes sociais para aquele que realmente se preocupa com o que está acontecendo. Se queixe a Deus. Deixe de se queixar aos homens, porque isso não vai adiantar nada. Se queixe a Deus. Esse é o nosso papel. Não murmure contra Deus. Nunca faça isso. Porque se você faz isso, você está duvidando de quem é Deus. Reclame a Deus. Reclame com quem está no controle de todas as coisas. É Deus. Inveja é outro pecado proibido aqui nesse mandamento. É o desejo de ter aquelas circunstâncias melhores que o nosso próximo possui, né, ou qualquer privilégio superior. É não aceitar que o nosso próximo prospere, ou seja melhor na área física, na área mental, na área material. E muitos invejam. Não, por que fulano é assim? Né? Ficam tristes com a vitória do irmão. Se alguém conseguiu
se formar, aí tem gente que fala assim, fez mais do que a sua obrigação. Não é assim? Com as vitórias do outro, né? Fulano de tal conseguiu comprar um carro. Mas é um carro usado. Olha só, né? Fica desfazendo dos outros. Isso não é para ser feito, né? Você tem que agradecer, ficar feliz com as vitórias dos outros. Mas fulano de tal, olha o que ele conseguiu. Mas isso daí é de segunda mão. Não faça isso, né? Não menospreze, porque quem deu foi Deus. Então, seja agradecido pelo seu irmão, pelo seu próximo, com as coisas que ele possui. Não desfaça, não menospreze essas coisas. Não rejeite os tímidos começos, os pequenos começos. Porque uma coisa grandiosa não se torna grande de um dia para o outro, né? Então, é algo pequeno que Deus vai abençoando. Outro pecado proibido aqui são tendências e afeições desordenadas. O que é isso? É querer algo errado que o nosso próximo pratica. Nós devemos cobiçar, não entenda essa palavra, nós devemos ansiar, desejar algo que seja bom. Mas muitas vezes temos visto pessoas desejando coisas que são pecado. Porque o Neymar tem, eu quero ter também. Olha só, cuidado. Você não deve desejar as coisas, os pecados, né, que os outros têm, mas sim as coisas que te fazem voltar para Deus. Muito cuidado com isso, porque o pecado e a cobiça faz nos desejar essas coisas. E outro pecado que nós já falamos também é o consumismo. Tem uma dica para você. Você vai ao mercado, né? Vá de barriga cheia. Por quê? Você vai para o mercado com fome, você parece que quer comprar de tudo, né? Outra coisa, não compre tudo assim que você vê uma promoção sem antes refletir. Muita gente vai para as lojas e as redes, né, de marketing, de vendas, já com aquele desejo, e assim você acaba comprando o que você não precisa. Cuidado com isso. Pergunte, isso é necessário? Isso cabe dentro do meu orçamento? Isso é muito importante. Você precisa se planejar, precisa fazer um orçamento. Coisa ruim é quando nós temos crentes que não conseguem manter seu orçamento. E isso você não pode culpar a Deus. Deus nos dá os recursos, mas quem administra os recursos é você. Então, se você está passando por dificuldades financeiras, isso quer dizer que você não está usando bem dos recursos que Deus te deu. Diferente de uma situação que nós estamos vivendo, né? Alguém pode entrar em crise nesse momento, algumas empresas poderão fechar, isso pode acontecer. Isso é algo atípico, porém, nós também sabemos, né? É para essas horas que servem aquelas reservas. Por isso, não devemos gastar tudo o que nós temos. Nós precisamos retirar, guardar um pouco. Claro, confiar na providência de Deus. E isso não significa não fazer um orçamento. Você não pode gastar o dobro do que você recebe, porque senão você vai ficar no vermelho, não vai fechar o mês. Então é necessário que você compreenda essas coisas e entenda que isso é de Deus também. Não culpe a Deus pela crise, não culpe a Deus pela sua má administração dos recursos que Ele tem te dado. Isso é pecado, né? Então planeje-se melhor. Veja as áreas que você tem gastado, que são desnecessárias. Muitos gastos podem ser cortados e você vai ver que no seu orçamento vai sobrar no final do mês e não faltar. Então, essa é uma área crucial da vida do cristão. Ele precisa saber administrar aquilo que Deus tem dado. Muitos descrentes dão banhos em crentes. Antigamente, a gente até conta aquela história, né? Que
porque a pessoa falava assim: eu sou crente da igreja presbiteriana, e aí, lógico, na hora ele conseguia crédito naquela loja, né? Hoje em dia, se você diz assim: eu sou crente, a pessoa não quer nem vender mais, né? A pessoa até fala assim: olha, eu só não vendo fiado para crente, porque crente, que coisa, né? Que mau testemunho, isso não pode acontecer. Então, pense antes de comprar alguma coisa, pense 2 vezes, e assim você vai fazer um melhor negócio. Pensando sobre isso, né? Pensando sobre contentamento, há um livro, A Doutrina da Graça na Vida Prática, de Terry Johnson, muito bom. Ele fala sobre vários aspectos da vida e também sobre o contentamento. E ele conta a história de um casal que estava prestes a ter um bebê. Era o primeiro filho do casal. A esposa foi ao médico para fazer o exame pré-natal, depois foi observando ali com o médico, foi acompanhando, e 1 mês depois de consultas, ao realizar o exame, o médico disse: olha, essa criança não tem nenhum defeito físico, mas terá síndrome de Down. A moça ficou chocada. Correu para o gabinete pastoral e falou para o pastor, chorando: pastor, meu filho tem síndrome de Down, o que eu faço agora? E o pastor respondeu: agradeça a Deus, porque nós sabemos que Ele tem um propósito para a existência de cada pessoa nesse mundo. É possível estar feliz, satisfeito com um filho com síndrome de Down? Sim. Em Deus podemos todas as coisas. Por quê? Porque Ele nos fortalece. Já pensou nisso? Já pensou no que significa esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece? É isso. Muitos crentes interpretam essa passagem errada, né? E dizem assim: não, eu posso ganhar isso, posso ser aquilo, né? Posso receber aquilo outro, posso receber, posso conquistar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Agora, não é isso que o texto diz. O texto diz: posso passar por qualquer aflição, posso passar por dor, posso passar por angústia, posso passar por tristeza, posso passar por miséria, posso passar por morte. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus me dá condições para eu suportar essas provas, né? Então é isso que significa esse versículo. Esse não é um chavão para você ter tudo que você quiser, né? Muitas vezes nós vemos em carros, né? Passa aquele carrão aí, com aquele versículo atrás: tudo posso naquele que me fortalece. Então, qual é a mensagem que está passando? Eu posso conquistar tudo porque Ele me fortalece. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você pode passar por qualquer circunstância, está em qualquer condição social, porque nisso Ele te fortalece. Tudo posso em Cristo. Esse era o lema de Paulo e também pode ser o nosso. Uma coisa importante, né? Tudo posso em Cristo. Não é tudo posso em mim mesmo. Há muitas pessoas ensinando assim, os famosos coaches, os teólogos que ensinam a respeito da sua própria força interior, né? E dizem: olhe para dentro de você e liberte o herói que está lá. Ele está lá oculto, adormecido. Então, você quer passar por essa situação, basta olhar para dentro e assim despertar aquela fera adormecida, né? Não é bem assim. Nós não podemos ter essa força dentro de nós, e não temos. A solução não está em olhar para dentro, no que somos. A solução está em olhar para fora, em olhar para Deus, no que Ele é, no que Ele tem feito. Essa é a solução para a vida do cristão. Não está em nós, mas está em Cristo.
em Cristo. Ele nos fortalece. Nós temos o suporte para resistir a tudo nesse mundo, em Cristo. Não em nós mesmos, não na nossa força interior, não nos nossos pensamentos, mas em Cristo, fora de nós. A solução está fora, está acima, está no alto. A palavra está na moda, uma palavra está na moda, resiliência, mas essa palavra serve aqui. Resiliência é a capacidade elástica que o elástico tem de retornar à sua forma original depois de esticado, depois de puxado, né? Assim também o crente em Cristo, ele é resiliente. Ele pode apanhar, ele pode suportar as tristezas da vida, mas ele permanece alegre, permanece satisfeito, porque em Cristo ele pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos ensina dessa maneira, lá em João 15, onde ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Sem ele, nada podemos fazer, nada. Por isso, o crente pode sofrer todas as coisas, estar em qualquer condição social. Tudo posso naquele que me fortalece. O resultado de uma vida com contentamento é a satisfação com Deus. Quando você está satisfeito com as coisas que tem, com a sua condição, na sua adversidade, você está glorificando a Deus. Você está dizendo a Ele: a tua graça me basta. Eu posso passar por provas, mas confio no Senhor. O Senhor é soberano sobre a minha alegria, sobre o meu sofrimento, sobre a minha vida. O segredo da felicidade não está em ter, mas no contentamento com aquilo que temos. O desejo de ter sempre mais é, na verdade, uma máscara, é um vazio preenchido com coisas que acabam, quando na realidade o que mais você precisa é de Deus e de Jesus. Já pensou nisso? Por que você deseja tantas coisas e mesmo quando você consegue, aquilo não te satisfaz? Porque você está mascarando o verdadeiro desejo, o verdadeiro vazio no seu coração só pode ser preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. Crê em Jesus. Ele é que preenche esse vazio do consumismo. O consumismo não pode preencher. As coisas não podem preencher. As pessoas não podem preencher. Somente Jesus pode preencher esse vazio, esse desejo do homem em querer mais. Nada é comparado a ele. Você compreende agora esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece? E agora eu te pergunto, você está preparado para dizer esse versículo? Tudo posso passar, tudo posso sofrer, em qualquer condição. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja grato. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar? Graças nós te damos, Senhor, porque aprendemos que o Senhor nos dá circunstâncias adversas, paz, alegria, mas também sofrimentos, tribulações. E, ó Deus, nos ajude a passar por mais essa tribulação, por mais esses problemas que estamos vivendo, ó Deus, confiando no Senhor. Não sabemos como nós vamos nos recuperar, ó Deus, como a nossa economia vai se recuperar diante dessa crise que estamos vivendo. Sabemos que há vidas em jogo, muitas coisas complicadas de explicar acontecendo, mas o Senhor é quem sabe de todas elas. Por isso, Deus, nos ajude a ser alegres nesse momento, a ser gratos ao Senhor nesse momento, porque até as crises que nos vêm da sua mão. Nos ajude, ó Deus, a descansarmos no Senhor, a confiarmos no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.